Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Mais uma vez estamos juntos para dar continuidade ao nosso estudo que trata sobre o arrebatamento da igreja, mas que a gente vem falando aos poucos, né? Paulatinamente nós vamos aprender e chegar a uma conclusão geral. E eu fiquei de falar hoje sobre a separação entre Israel e o Egito, não é porque nós começamos no vídeo passado falando sobre Israel, o início da igreja. E falamos também que Israel é o sinal de Deus para o fim dos tempos. Enquanto ficam muitos procurando os sinais em outros lugares, é só olhar para Israel. Então, a minha intenção hoje é falar exatamente sobre a separação entre Israel e Egito, né? O Antigo Testamento, meus amados, trata do povo de Israel. Sim, é o povo a quem Deus escolheu para estabelecer o seu reino na terra. Ele lhe deu a lei e os profetas. E a lei era específica, relembrando um pouquinho do que eu disse no vídeo anterior, para os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que mais tarde foi chamado de Israel. Eu me lembro que eu falei exatamente isso no vídeo anterior, né? E é evidente que os separou desde o Egito, quando se tornaram uma nação. E ele fez isso para que os judeus não se misturassem e acabassem tornando-se egípcios. E me lembro ainda que eu deixei para vocês Êxodo 11, verso 7, porque antes que Israel saísse do Egito, Deus disse: porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, fiquei de hoje falar sobre Israel como um instrumento de Deus para o julgamento. Lembrando sempre, né, que em muitas ocasiões Deus continuou separando Israel das nações com as quais tinha contato. Quando os israelitas entraram na terra que ele havia prometido, na terra que conhecemos como Terra Prometida, e receberam instruções claras de Deus para, imaginem, né, destruir tudo, não deixando nenhuma alma viva. O julgamento de Deus executado através de Israel era feito dessa forma e incluía todos os habitantes daquele local. Você já deve ter visto isso até em alguns filmes, não é verdade? Deus lhes deu instruções e a razão pela qual essa separação era necessária. Se você quiser me acompanhar no que vou ler agora, Deuteronômio capítulo 7, de 1 a 4, meus amados, Deus está escrito assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, eu lembro que eu li isso também, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônios com os filhos destas nações. É bom ler isso novamente para que vocês percebam como Deus é exigente. Ele é o que ele é, não o que eu quero que ele seja, viu? Não darás tuas filhas a seus filhos, e nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam
desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros e depressa vos destruiria. Então, irmãos, poucas pessoas parecem entender que a união de judeus com gentios viola claramente as ordens de Deus. Nós vemos isso, por exemplo, em Deuteronômio 14, verso 2, quando ele diz assim: pois sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. E antes de morrer, Moisés abençoou as 12 tribos e disse a Israel: feliz és tu, ó Israel! Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor? Escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim, os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Isso Moisés falou em Deuteronômio, capítulo 33, versos 29. Deus separou os judeus dentre todas as nações. Eles foram escolhidos por um propósito de Deus. Se Satanás, o príncipe deste mundo, também chamado de Deus deste mundo, você já ouviu isso, já leu isso, inclusive, tiver sucesso em misturar os judeus e os gentios, então ele poderá erradicar os judeus, poderá sim vencê-los, destruí-los, sumir com eles, dissolvendo-os no oceano de gentios e arruinando assim as promessas de Deus. Irmãos, é por isso que não dá certo, não tem paz. Por enquanto, não. Tão cedo, essa tão procurada, tão propalada paz será encontrada só depois do arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, não haverá paz entre Israel e aqueles países árabes lá, não, de jeito nenhum. Sabemos pela Bíblia, meus amados, que no final, Satanás não sairá vencedor. Como eu gosto de saber disso. Eu me alegro, eu me animo, eu fico satisfeito. Eu já sei, principalmente quando ele vem apontar as minhas falhas, os meus defeitos, eu falo: sai para lá, seu derrotado, que ele é derrotado. A Bíblia diz que nós somos vencedores, somos mais que vencedores. O Senhor providenciará para Israel, ou para que seja Israel salvo nesse terrível dia vindouro, o dia, né, da grande tribulação para Israel. Mas Israel, amados, ele falhou em se separar. Basta a gente acompanhar a história dos judeus no Antigo Testamento, né? Quando a gente vê lá na palavra registrado que Israel falhou em obedecer totalmente às ordens de Deus. Enquanto Josué viveu, o povo seguiu as instruções de Deus para destruir os seus inimigos. Mas, depois da morte de Josué, depois que o Josué morreu, lemos várias vezes no livro de Juízes que as tribos de Israel não lançaram fora por completo os inimigos do território que foi conquistado, meus amados. Chegamos a essa conclusão baseado em alguns exemplos, não é? Judá e Simeão, veja só, Juízes 1:19, falando sobre Judá e Simeão, as duas tribos. Não expulsou os moradores do vale. Pronto. Juízes 1:21, está escrito assim: porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Em Juízes 1:27, está escrito assim: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean. E em Juízes 1:28, está escrito desta forma: quando, porém, Israel se tornou mais forte,
sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Eles não cumpriram a ordem de Deus. Não obedeceram à determinação do Eterno. Israel, então, falhou, não é, em executar as ordens de Deus. E por isso, os problemas que ocorrem hoje em dia no Oriente Médio são apenas os resultados da desobediência de Israel há milhares de anos atrás. Israel negou-se deliberadamente separar-se das nações e continuamente permitiu, em um grau maior ou menor, a integração com outros povos. Então, ele não só falhou em separar-se, como também falhou em receber o reino de Deus. É verdade, uma falha trouxe outra falha. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Na plenitude dos tempos, Jesus, Filho de Deus, e também ele era, né, é o Messias, veio e proclamou que o reino de Deus estava próximo. E, finalmente, Israel teve a oportunidade de ser uma nação distinta de todas as outras, sendo um testemunho para os pagãos. João Batista, grande João Batista, o arauto da vinda do Messias, ele proclamou, está lá em Mateus 3, verso 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João não surgiu com esse argumento por conta própria, não, de jeito nenhum, mas estava, na verdade, citando as Escrituras. No verso 3 de Mateus, capítulo 3, diz assim, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quando Jesus, o Senhor, foi batizado por João, escutamos a confirmação do Pai Celestial quando diz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, no verso 17 do capítulo 3 de Mateus. E na tentativa de anular o que Deus havia dito, Satanás tentou o Filho de Deus. Fez isso oferecendo-lhe, em troca de sua obediência, um reino falso. A Bíblia diz em Mateus 4:8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, versículo bastante conhecido, não é verdade? A um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Jesus, amados, veio e proclamou o reino de Deus, não é? Proclamou, mas o diabo queria estabelecer o seu próprio reino no mundo. A cada uma das tentativas de Satanás, Jesus respondeu citando as Escrituras e dizendo, está escrito. Jesus veio cumprir a palavra profética. Suas obras, amados, não vieram satisfazer a sua própria vontade, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai. Então, nós vemos uma profecia cumprida, porque é fascinante, meus amados, observarmos que todos esses eventos se deram de acordo com a palavra profética. Quer profecia? Leia a Bíblia. A Bíblia é profecia. A Bíblia é a profecia. Fora dela, não. A Bíblia, eu costumo dizer, e já ouvi alguém dizendo também, que ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã.
Em Mateus 1, 22, a gente pode ler, e você pode conferir aí, o seguinte: para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Mesmo, queridos, o povo religioso, que na verdade não esperava pelo Messias, teve que confessar, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Mateus 2, verso 5. No versículo 15, a gente ainda pode ler: então, se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Quando seus pais foram morar em Nazaré, a gente pode ler ainda: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Isso aí no verso 23. Jesus, o nosso bendito Redentor, veio para cumprir a vontade perfeita de Deus Pai. O Novo Testamento testifica repetidas vezes que o que ele fazia era cumprimento de profecias. Os escribas, os fariseus e outras autoridades religiosas deveriam ter reconhecido que Jesus era o Messias, mas não o fizeram. E eu pergunto, por que não? Por que não o reconheceram? Porque a profecia tinha de ser cumprida. Mateus 13, versos 14 e 15, me acompanhe se você quiser, eu estarei lendo aqui agora, me acompanhe. Mateus 13, capítulo 13, versos 14 e 15, testifica que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Até essa rejeição foi predita pelos profetas. Era uma profecia cumprida. O príncipe da paz, amados, o Senhor Jesus Cristo, o Pai da eternidade, estava no meio deles. Mas, mesmo assim, Israel tropeçou e os judeus caíram numa grande descrença porque queriam o reino e o rei de acordo com os seus próprios termos. Eles não queriam um Deus como Deus é, eles queriam um Deus feito à sua imagem e à sua semelhança. Mas Deus não é o que eu quero que ele seja. Deus é quem ele é. E eu, ao recebê-lo como meu Senhor, como meu Redentor, como meu Salvador, como meu Mestre, eu recebo como ele é, não da maneira que eu quero que ele seja. Tem muita gente que faz um Deus à sua própria imagem, à sua semelhança, e diz: o meu Deus não faz isso, o meu Deus não faz aquilo. Pois o meu Deus faz o que ele quiser, porque ele é soberano. Meus irmãos, eu gosto muito da história de Israel, porque para mim não existe sinal maior. Israel é o relógio de Deus para nós, igreja. Depois que os filhos de Israel recusaram-se a obedecer a Deus e ao seu mandamento, que deveriam separar-se das nações pagãs ao seu redor, o Senhor acabou usando as nações, olha bem, hein? O Senhor acabou usando as nações como um instrumento de julgamento para tirar os judeus de sua terra e espalhá-los pelo mundo todo.
pelo mundo todo. Todos os lugares do mundo tem judeu por aí, até hoje. Desde a destruição do templo pelas tropas romanas no ano 70, os judeus têm sido severamente perseguidos em todas as partes do mundo. Muitos volumes já foram escritos sobre o terrível sofrimento dos judeus durante os últimos 2000 anos. Deus ordenou que eles se distinguissem dos outros povos, se isolassem e fossem separados, não por uma mera distinção de singularidade, mas muitas vezes por causa da discriminação, por causa da opressão e até da morte. E até da morte. O século XX, século passado, né? Testemunhou o maior massacre sofrido pelo povo judeu na sua história. Através da máquina assassina nazista de Hitler, mais de 6 milhões de judeus pereceram, não por terem cometido crimes, nem por terem feito alguma coisa errada, mas simplesmente pelo fato de serem judeus. Eles eram diferentes. Não é isso que acontece com você? Você sofre muitas perseguições às vezes, não é por fazer nada errado, é porque você é diferente. Porque o espírito que habita em ti é diferente totalmente do espírito que habita no mundo. E você pode ter certeza disso. Meus irmãos, é extremamente difícil, se não impossível, entender porque Deus permitiu que um julgamento tão terrível como esse caísse sobre seu povo escolhido. Muitos têm feito essa pergunta sem receber uma resposta definitiva. Tudo o que sabemos é que Israel ressurgiu imediatamente depois do Holocausto e tornou-se uma nação. As horríveis injustiças sofridas pelos judeus contribuíram para a decisão das Nações Unidas de garantir o direito de estabelecer o seu lar no território chamado pelos ingleses de Palestina. No início do século XX, os judeus e árabes viviam em relativa harmonia na Terra Santa. Entretanto, depois da fundação do Estado de Israel, em 14 de maio, se não me falha a memória, 14 de maio de 1948, se falhar é 13, não passa disso, 14 de maio de 1948, e com as guerras que se seguiram, os judeus, consequentemente, separaram-se dos seus vizinhos árabes. A divisão desses dois grupos fez com que o mundo pressionasse Israel a assumir um compromisso de coexistência com os árabes palestinos. E ainda hoje, Israel deseja viver pacificamente com todos os árabes. E, sem dúvida, essa divisão será contornada de uma maneira diplomática para que um dia, Israel viva em paz com todos os seus vizinhos árabes. E eu preciso aqui, nesse momento, enfatizar que essa paz irá ser apenas temporária, pois será uma falsa paz. Israel conseguiu, com sucesso, ganhar território com a guerra. Mas, com as negociações, perdeu muito do que ganhou. Quando olhamos para um mapa que mostra os territórios dos árabes,
dos árabes palestinos dentro de Israel, vemos claramente que duas nações não podem coabitar naquele pequeno espaço de terra. Você não conseguiria colocar ali duas nações distintas vivendo juntas em paz e em harmonia. É muito pequeno. Mesmo que pareça impossível, uma paz negociada será arranjada. As escrituras proféticas indicam claramente que Israel viverá em paz temporariamente, e isso será considerado um milagre. Um milagre. Sabemos, povo de Deus, que a paz falsa virá, porque a Bíblia declara em Jeremias 8:11, o grande profeta Jeremias, que chorou tanto por sua nação, pelo seu povo, ele diz o seguinte, no capítulo 8, verso 11: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Israel terá paz com os árabes e acabará se unindo a uma federação com a última das superpotências gentílicas, a União Europeia. E então, pela primeira vez na história relativamente curta de Israel, a paz segura parecerá, eu disse parecerá ter chegado. Parecerá. Não terá chegado, mas vai parecer que chegou, viu? No âmbito político, hoje em dia, Israel tem relações diplomáticas com um grande número de nações. Vozes estão sendo ouvidas em Israel e no mundo árabe proclamando que, na verdade, somos uma nação normal. Coloque isso aí entre aspas, por favor. Em 1993, Israel estabeleceu relações diplomáticas com o Vaticano, que até então sempre fora um grande inimigo do povo judeu. Aí eu pergunto, I ask you, por que Roma se opôs tão veementemente aos judeus por tantos anos? Porque Roma basicamente se recusou a aceitar a autoridade das Escrituras e tem ensinado que a Igreja Romana substituiu Israel no plano de Deus, o que é uma grande mentira. A Igreja Romana afirma ter herdado todas as promessas das bênçãos de Deus e os judeus foram deixados com as maldições. É isso que eles ensinam até hoje. Até hoje. Essa teologia capacitou a Igreja Católica a justificar as perseguições, bem como os assassinatos de judeus por toda a história, à guisa de estar fazendo a vontade de Deus. Ao mesmo tempo em que Lutero rejeitou muito das heresias de Roma, reiterou a atitude católica quanto aos judeus. E assim, o protestantismo também foi infectado por esse erro fundamental dos católicos. Sim. Depois que Lutero se encontrou com Deus, os protestantes também perseguiram os judeus. Também. Mesmo que os judeus estivessem habitando em meio a outras nações, eles conseguiram manter sua identidade própria por mais de 2000 anos, apesar das perseguições e da morte.
E hoje em dia, pela primeira vez, né, do final do século XX até hoje, pela primeira vez, irmãos, eles estão começando a se misturar, parecendo mais um dos povos ditos, entre aspas, aí, tá? Normais, ou seja, parecidos com as outras nações da terra. Não é essa a vontade de Deus, nunca foi. E isso quer dizer que o maior perigo não é necessariamente a possibilidade de serem aniquilados pelo poder dos árabes, mas de serem integrados às nações gentílicas. Essa é a política de virtualmente qualquer político israelita. Eles tentam, amados do Senhor, desesperadamente fazer de Israel uma nação como outra qualquer. E, como resultado, Israel nega o seu chamado para ser o povo especial, o povo escolhido pelo Senhor. É importante que nós reparemos que a palavra escolhido não tem necessariamente uma conotação positiva. Os judeus sofreram terrivelmente como nenhum outro povo sofreu, porque são os escolhidos de Deus. Você, como escolhido de Deus, deve entender muito bem o que eu estou falando, pela vida que você passa. Quando tudo parece bem, quando tudo parece perfeito, do nada aparece uma perseguição contra você, contra a sua vida, contra os seus negócios, contra aqueles que você ama, contra a sua família. Humanamente falando, não podemos culpá-los por rejeitarem ser escolhidos. Dura coisa, meus irmãos, é ser amado de Deus. Quando nós vivemos num mundo como esse. Nós andamos na contramão do mundo. Hoje em dia, Israel quer ser identificado como parte do mundo e não como algo separado do mundo. Infelizmente, está surgindo, queridos, uma nova filosofia global que proclama em alto e bom som: todos os povos são iguais. Essa filosofia tem proposto e promovido que todos os povos, incluindo Israel, podem obedecer à mesma lei e, consequentemente, um governo mundial é uma possibilidade real para os próximos dias. Um governo mundial, uma nova ordem mundial é uma possibilidade real para os próximos dias. No passado, filhos de Deus, essa ideia foi rejeitada, mas graças à economia e ao sistema financeiro global de hoje, além da religião que caminha para o ecumenismo, como todos podem notar, a unidade do mundo tem se tornado uma realidade. E a filosofia da tolerância, do que é politicamente correto, entre aspas, politicamente correto, entre aspas, está eliminando os problemas de relacionamento existentes, fazendo do governo global uma ideia muito mais aceita. Enfatizamos nesse momento em que começamos a concluir o nosso vídeo de hoje a posição de Israel em relação à igreja e às nações gentias propositadamente, para que possamos entender por que é necessário que esperemos por uma intervenção sobrenatural
nesse fim dos tempos. Deus cumprirá a sua palavra. Deus nunca deixa a sua palavra cair por terra. E em Deuteronômio, capítulo 14, confira, por favor, no versículo 2 está escrito assim, acerca de Israel: porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. Agora eu pergunto a você: como Deus pode fazer de Israel um povo especial, um povo escolhido dentre todas as nações do mundo, se eles querem juntar-se ao mundo e ser como o mundo é? Além disso, podemos nos perguntar: Israel deve seguir seu próprio caminho, separando-se das demais nações? O que você acha? Eu acho que não. Mesmo que os judeus tentassem, eles não conseguiriam. Não conseguiriam. Pois a escolha de Deus não depende, aprenda isso, a escolha de Deus não depende das nações, das ações humanas, das atitudes humanas. Depende somente dele mesmo, do próprio Deus. O Senhor, está escrito, o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. Nesse momento, amados, em que estamos vendo a integração dos judeus com os outros povos do mundo, somos forçados a perguntar: quanto tempo demorará para que Deus tenha de intervir sobrenaturalmente para manter a identidade nacional do seu povo escolhido? Quanto tempo? Vamos prosseguir nos próximos vídeos para você ver a resposta a essa pergunta. O nosso próximo vídeo vai continuar falando sobre Israel, a origem da igreja. Eu peço a você que ore pelo pastor Aragão. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo com aqueles que esperam ansiosamente a volta do Senhor Jesus, com aqueles que querem aprender a verdade sobre o arrebatamento. Eu peço a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva aí no nosso canal, que dê o seu like, que deixe o seu comentário, se você quiser, e nos ajude a continuar proclamando a palavra de Deus. Esses vídeos formam todos num conjunto uma palavra sobre o grande mistério que é o arrebatamento da igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?